Disse Jesus aos seus discípulos: Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Mateus capítulo 16, versículo 24. Antes de desenvolver o tema deste versículo, comentemos seus termos. Se houver, o dever prescrito é para todos os que desejam se juntar aos seguidores de Cristo e se alistarem sob sua bandeira. Se alguém quiser, o grego é muito enfático, significando não apenas o consentimento da vontade, mas o pleno propósito do coração, uma resolução determinada. Venham após mim, como um servo sujeito ao seu mestre, um estudioso ao seu mestre, um soldado ao seu capitão. Negar. O grego significa negar totalmente. Negue-se a si mesmo, sua natureza pecaminosa e corrupta. E assumir, não suportar ou suportar passivamente, mas assumir voluntariamente, adotar ativamente sua cruz, que é desprezada pelo mundo, odiada pela carne, mas é a marca distintiva de um verdadeiro cristão. E siga-me, viva como Cristo viveu, para a glória de Deus. O contexto imediato é muito solene e impressionante. O Senhor Jesus acaba de anunciar aos seus apóstolos, pela primeira vez, sua iminente morte por humilhação. Pedro ficou pasmo e disse: Nunca, Senhor, isso nunca acontecerá com você. Isso expressou a política da mente carnal. O caminho do mundo é egoísta e autoprotegido. Poupe-se é a soma de sua filosofia, mas a doutrina de Cristo não é salve-se, mas sacrifique-se. Cristo discerniu no conselho de Pedro uma tentação de Satanás e imediatamente a lançou para longe dele. Então, voltando-se para Pedro, ele disse: Jesus não apenas deve subir a Jerusalém e morrer, mas todo aquele que quiser ser seu seguidor deve tomar a sua cruz. O dever é tão imperativo num caso como no outro, mediatorialmente. A cruz de Cristo permanece isolada, mas experimentalmente é partilhada por todos os que entram na vida. O que é um cristão? Alguém que é membro de alguma igreja terrena? Não. Alguém que acredita em um credo ortodoxo? Não. Aquele que adota um certo modo de conduta? Não. O que é então um cristão? Ele é alguém que renunciou a si mesmo e recebeu Cristo Jesus como Senhor. Colossenses capítulo 2, versículo 6. Ele é alguém que toma sobre si o jugo de Cristo e aprende daquele que é manso e humilde de coração. Mateus capítulo 11, versículo 29. Ele é alguém que foi chamado à comunhão do Filho de Deus, Jesus Cristo nosso Senhor. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 9. Isto é, comunhão em sua obediência e sofrimento agora, em sua recompensa e glória no futuro sem fim. Não existe pertencer a Cristo e viver para agradar a si mesmo. Não se engane nesse ponto. Quem não leva a cruz e não me segue, não pode ser meu discípulo. Lucas capítulo 14, versículo 27, disse Cristo. E novamente ele declarou: Mas qualquer que, em vez de negar a si mesmo, me negar diante dos homens, não os homens, é a conduta, o andar que está aqui em vista. Eu também o negarei diante de meu Pai, que está no céu. Mateus capítulo 10, versículo 33. A vida cristã começa com um ato de autorrenúncia e continua com a automortificação. Romanos capítulo 8, versículo 13. A primeira pergunta de Saulo de Tarso, quando Cristo o prendeu, foi: Senhor, o que queres que eu faça? A vida cristã é comparada a uma corrida, e o corredor é chamado a deixar de lado todo o peso e o pecado que tão de perto o assediava. Hebreus capítulo 12, versículo 2, cujo pecado está no amor de si mesmo, o desejo e a determinação de seguir nosso próprio caminho. Isaías capítulo 53, versículo 6. O único grande objetivo, fim e tarefa apresentada ao cristão é seguir a Cristo, seguir o exemplo que ele nos deixou.
1 Pedro capítulo 2, versículo 22. E ele não agradou a si mesmo. Romanos capítulo 15, versículo 3. E há dificuldades no caminho, obstáculos no caminho, sendo um principal deles o eu. Portanto, isso deve ser negado. Este é o primeiro passo para seguir a Cristo. O que significa para um homem negar-se totalmente? Primeiro, significa o completo repúdio à sua própria bondade. Significa deixar de descansar em quaisquer obras nossas para nos recomendar a Deus. Significa uma aceitação sem reservas do veredicto de Deus de que todas as nossas justiças, nossos melhores desempenhos, são como trapos de imundície. Isaías capítulo 64, versículo 6. Foi neste ponto que Israel falhou, porque, ignorando a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria justiça, não se submeteram à justiça de Deus. Romanos capítulo 10, versículo 3. Mas compare a declaração de Paulo: e será achado nele, não tendo a minha própria justiça. Filipenses capítulo 3, versículo 9. Para um homem negar-se totalmente é renunciar completamente à sua própria sabedoria. Ninguém pode entrar no reino dos céus a menos que se torne como criancinhas. Mateus capítulo 18, versículo 3. Ai daqueles que são mais sábios aos seus próprios olhos e prudentes aos seus próprios olhos. Isaías capítulo 5, versículo 21. Professando-se sábios, tornando-se loucos. Romanos capítulo 1, versículo 21. Quando o Espírito Santo aplica o Evangelho com poder a uma alma, é para derrubar imaginações e toda a altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus e levar cativo todo pensamento à obediência de Cristo. 2 Coríntios capítulo 10, versículo 5. Um bom lema a ser adotado por cada cristão é: não te estribes no teu próprio entendimento. Provérbios capítulo 3, versículo 5. Para um homem negar-se totalmente é renunciar completamente à sua própria força, é não ter nenhuma confiança na carne. Filipenses capítulo 3, versículo 3. É o coração que se curva à declaração positiva de Cristo: sem mim nada podeis fazer. João capítulo 15, versículo 5. Foi neste ponto que Pedro falhou. Mateus capítulo 26, versículo 33. O orgulho precede a destruição e o espírito altivo antes da queda. Provérbios capítulo 16, versículo 8. Quão necessário é, então, que prestemos atenção a 1 Coríntios capítulo 10, versículo 12. Aquele que pensa estar de pé, tome cuidado para que não caia. O segredo da força espiritual reside em perceber a nossa fraqueza pessoal. Veja Isaías capítulo 40, versículo 29 e 2 Coríntios capítulo 12, versículo 9. Então vamos fortalecer-nos na graça que há em Cristo Jesus. 2 Timóteo capítulo 2, versículo 1. Para um homem negar-se totalmente é renunciar completamente à própria vontade. A linguagem dos não salvos é: não permitiremos que este homem reine sobre nós. Lucas capítulo 19, versículo 14. A atitude do cristão é: pois para mim o viver é Cristo. Filipenses capítulo 1, versículo 21. Honrá-lo, agradá-lo, servi-lo. Renunciar às nossas próprias vontades significa atender à exortação de Filipe, capítulo 2, versículo 5. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que é definido nos versículos que se seguem imediatamente como o da abnegação. É o reconhecimento prático de que vocês não pertencem a si mesmos, pois foram comprados por um bom preço. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 19 e 20. E dizer com Cristo: contudo, não o que eu quero, mas o que tu queres. Marcos capítulo 14, versículo 36. Para um homem, negar-se totalmente é renunciar completamente às suas próprias concupiscências ou desejos carnais. O eu de um homem é um feixe de ídolos, Thomas Menton, e esses ídolos devem ser repudiados. Os não cristãos são amantes de si mesmos, 2 Timóteo capítulo 3, versículo 1.
Mas aquele que foi regenerado pelo Espírito diz como Jó: eis que sou vil. Capítulo 40, versículo 40. Eu me abomino. Capítulo 47, versículo 6. Sobre os não cristãos está escrito: todos buscam o que é seu e não o que é de Jesus Cristo. Filipenses capítulo 2, versículo 21. Mas dos santos de Deus está registrado: eles não amaram a própria vida até a morte. Apocalipse capítulo 12, versículo 2. A graça de Deus é ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos neste mundo sóbrio, justo e piedosamente. Tito capítulo 2, versículo 12. Esta negação de si mesmo que Cristo exige de todos os seus seguidores deve ser universal. Não deve haver reservas nem exceções. Não façais provisões para a carne, para as concupiscências. Romanos capítulo 13, versículo 14. Deve ser constante, não ocasional. Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome a cada dia a sua cruz e siga-me. Lucas capítulo 9, versículo 23. É ser espontâneo, não forçado, realizado com alegria, não com relutância. E tudo o que fizerem, façam de todo o coração como para o Senhor. Colossenses capítulo 3, versículo 23. Qual perversamente foi rebaixado o padrão que Deus estabelece diante de nós, como condena a vida fácil, agradável à carne e mundana de tantos que professam, mas em vão, que são cristãos. E tome a sua cruz. Isto se refere à cruz não como um objeto de fé, mas como uma experiência na alma. Os benefícios legais do Calvário são recebidos através da crença, quando a culpa do pecado é cancelada, mas as virtudes experimentais da cruz de Cristo só são desfrutadas quando somos, de uma forma prática, feitos conforme a sua morte. Filipenses capítulo 3, versículo 10. Somente quando realmente aplicamos a cruz em nossas vidas diárias, regulando nossa conduta por seus princípios, é que ela se torna eficaz sobre o poder do pecado interior. Não pode haver ressurreição onde não há morte. E não pode haver caminhada prática em nova vida, em novidade de vida, até que trazemos no corpo a morte do Senhor Jesus. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 10. A cruz é o distintivo, a evidência do discipulado cristão. É a sua cruz e não o seu credo que distingue um verdadeiro seguidor de Cristo dos mundanos religiosos. Agora, no Novo Testamento, a cruz representa realidades definidas. Primeiro, expressa o ódio do mundo. O Filho de Deus veio aqui não para julgar, mas para salvar, não para punir, mas para redimir. Ele veio aqui cheio de graça e de verdade. Ele estava sempre à disposição dos outros, ministrando aos necessitados, alimentando os famintos, curando os enfermos, libertando os endemoniados, ressuscitando os mortos. Ele estava cheio de compaixão, gentil como um cordeiro, totalmente sem pecado. Ele trouxe consigo boas novas de grande alegria. Ele procurou os excluídos e pregou aos pobres, mas não desprezou os ricos. Ele perdoou pecadores. E como ele foi recebido? Que boas-vindas os homens lhe deram? Eles o desprezaram e rejeitaram. Isaías capítulo 53, versículo 3. Ele declarou: odiaram-me sem causa. João capítulo 15, versículo 25. Eles tinham sede de seu sangue. Nenhuma morte comum os apaziguaria. Eles exigiram que ele fosse crucificado. A cruz, então, foi a manifestação do ódio inveterado do mundo pelo Cristo de Deus. O mundo não mudou, assim como o etíope não muda sua pele, nem o leopardo as suas manchas. O mundo e Cristo ainda estão em antagonismo aberto. Por isso está escrito: portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo é inimigo de Deus. Tiago capítulo 4, versículo 4. É impossível andar com Cristo e ter comunhão com Ele até que nos separemos do mundo. Caminhar com Cristo implica necessariamente partilhar a sua humilhação,
Saiamos, pois, a ele fora do arraial, levando o seu vitupério. Hebreus capítulo 13, versículo 13. Isto é o que Moisés fez. Ver Hebreus capítulo 11, versículo do 24 ao 26. Quanto mais próximo estou de Cristo, mais serei mal compreendido. 1 João capítulo 3, versículo 2. Ridicularizado. Jó capítulo 12, versículo 4. E detestado pelo mundo. João capítulo 15, versículo 19. Não se engane aqui. É totalmente impossível manter-se em sintonia com o mundo e ter comunhão com o Santo Cristo. Assim, tomar minha cruz significa que eu deliberadamente cortejo a inimizade do mundo, através da minha recusa em ser conformado com ele. Romanos capítulo 12, versículo 2. Mas o que importam as carrancas do mundo, se eu estou desfrutando dos sorrisos do Salvador? Tomar a minha cruz significa uma vida entregue voluntariamente a Deus. Como ato de homens ímpios, a morte de Cristo foi um assassinato, mas como ato do próprio Cristo, foi um sacrifício voluntário, oferecendo-se a Deus. Foi também um ato de obediência a Deus. Em João capítulo 10, versículo 18, ele disse: Ninguém tira de mim a minha vida, mas eu a dou por mim mesmo. E por que ele fez isso? Suas próximas palavras nos dizem: Este mandamento recebi de meu Pai. A cruz foi a demonstração suprema de obediência de Cristo. Nisto ele foi nosso exemplo. Mais uma vez citamos Filipenses capítulo 2, versículo 5. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. A seguir, vemos o amado do Pai assumindo a forma de servo e tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Agora a obediência de Cristo deve ser a obediência do cristão, voluntária, alegre, sem reservas, contínua. Se essa obediência envolve vergonha e sofrimento, reprovação e perda, não devemos recuar, mas devemos encarar como uma pedra. Isaías capítulo 50, versículo 7. A cruz é mais do que o objeto da fé cristã, é a insígnia do discipulado, o princípio pelo qual sua vida deve ser regulada. A cruz significa entrega e dedicação a Deus. Rogo-vos, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso serviço racional. Romanos capítulo 12, versículo 1. A cruz representa serviço vicário e sofrimento. Cristo deu sua vida pelos outros e os seus seguidores são chamados a estar dispostos a fazer o mesmo. Devemos dar a nossa vida pelos irmãos. 1 João capítulo 3, versículo 16. Essa é a lógica inevitável do Calvário. Somos chamados a seguir o exemplo de Cristo, a partilhar os seus sofrimentos, a ser parceiro no seu serviço, como Cristo se tornou sem reputação. Filipenses capítulo 2, versículo 7. Não devemos fazê-lo. Assim como ele não veio para ser servido, mas para servir. Mateus capítulo 20, versículo 28. Assim devemos nós. Como ele não agradou a si mesmo. Romanos capítulo 15, versículo 3. Nós também não devemos fazê-lo. Assim como ele sempre pensou nos outros, nós também devemos. Lembre-se dos que estão na prisão, como se fossem seus companheiros de prisão, e dos que são maltratados, como se fossem vocês mesmos estivessem sofrendo. Hebreus capítulo 13, versículo 3. Porque quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, e quem perder a sua vida por minha causa, achá-la-á. Mateus capítulo 16, versículo 25. Palavras quase idênticas a estas são encontradas novamente em Mateus capítulo 10, versículo 39, Marcos capítulo 8, versículo 35, Lucas capítulo 9, versículo 24, capítulo 17, versículo 33, João capítulo 12, versículo 25. Certamente, tal repetição demonstra a profunda importância de observarmos e prestarmos atenção a esta palavra de Cristo. Ele morreu para que pudéssemos viver. João capítulo 12, versículo 24. Nós também devemos. João capítulo 12, versículo 25.
Como Paulo, devemos ser capazes de dizer: nem considero a minha vida preciosa para mim mesmo. Atos capítulo 20, versículo 24. A vida que é vivida para a gratificação do eu neste mundo está perdida para a eternidade. A vida que é sacrificada aos interesses próprios e entregue a Cristo será encontrada novamente e preservada por toda a eternidade. Um jovem universitário com perspectivas brilhantes respondeu ao chamado de Cristo para uma vida de serviço a ele na Índia, entre a casta mais baixa dos nativos. Seus amigos exclamaram: que tragédia, uma vida jogada fora. Sim, perdido no que diz respeito a este mundo, mas encontrado novamente no mundo vindouro.